Voltei, galera. Nosso segundo bloquinho, tá? E dessa vez a gente vai trabalhar um ponto específico, que é a regulamentação desse cumprimento de sentença, tá? Você pode estar pensando aí, ora, professora, se a obrigação de prestar alimentos se configura também numa obrigação de pagar uma quantia certa, a título de obrigação alimentar, né, a título de pensão alimentícia, deveria, né, seguir o rito lá previsto no artigo 523, que a gente viu aí nas nossas aulas anteriores. Essa lógica faz sentido, porém, a excepcionalização da obrigação alimentar fez com que o legislador estabelecesse um rito, um procedimento específico para o cumprimento de sentença relacionado com a obrigação de prestar alimentos. E é justamente esse rito que a gente vai entender, tá? Então, diferentemente do artigo 523, a gente vai ter aqui o artigo 528, tá? Como carro-chefe do cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de prestar alimentos. Beleza? Então, sem mais delongas, olha só. No artigo 528, certo? A gente vai conseguir identificar que esse cumprimento de sentença, ele vai poder tramitar por dois ritos distintos. Ele vai poder tramitar pelo que a gente chama do rito da prisão civil e pelo rito da penhora. Professora, qual vai ser a principal diferença para que possamos identificar qual rito é possível? Porque é uma faculdade. Eu não sou obrigado, por exemplo, a seguir o rito da prisão. Eu só faço da prisão se eu quiser. Beleza? Então, quais são os critérios que a gente vai poder destacar aqui que vai diferenciar o rito da penhora do rito da prisão civil? Para que eu possa fazer cumprimento de sentença de obrigação alimentar pelo rito da prisão civil, necessariamente as parcelas alimentares que eu vou cobrar dentro do cumprimento de sentença tem que se relacionar com até as 3 últimas parcelas devidas. Como assim, professora? Olha, imagina que eu vou entrar na data de hoje com o cumprimento de sentença. Para que eu possa cumprir essa sentença por meio do procedimento da prisão civil, nesse cumprimento de sentença, eu só vou poder cobrar os 3 meses anteriores à data do protocolo do meu cumprimento de sentença. Nesse caso, se hoje consideramos aí dia 18 de novembro, certo? Então, um mês atrás, dia 18 de outubro, mais um mês para trás, dia 18 de setembro e o outro dia 18 de agosto. Veja, de 18 de agosto a 18 de setembro, um mês. De 18 de setembro a 18 de outubro, 2 meses. De 18 de outubro a 18 de novembro, 3 meses. Eu poderia cobrar todo o valor devido dentro desse prazo aqui, né? Dentro desse lapso temporal que a gente identificou nesse momento. Beleza? Juntamente a isso, se encaixará também pelo rito da prisão civil todas as demais parcelas que forem posteriores ao ajuizamento do cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil. É por isso que a gente diz que serão devidas as parcelas vencidas e as vincendas, ou seja, as vincendas são aquelas que se vencem no curso do trâmite do procedimento de cumprimento de sentença. Beleza? Ah, professora, mas eu tenho 10 meses anteriores sendo devidos, não tem problema. Você vai fazer 2 procedimentos. Você vai cobrar o primeiro, os 3 meses pela prisão civil, tá? E os outros 7 mais antigos, você cobra pelo rito da penhora. Beleza? Então, essa é a principal diferença. E aí, dentro de todo esse contexto de organização procedimental, do cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, né? A gente destaca aí logo de cara o caput do artigo 528, que diz que no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos. Por que isso é importante, professora? Logo aqui no início. Ora, se eu tenho a sentença e essa sentença já tiver transitado em julgado, cumprimento definitivo.
Se eu tenho uma decisão interlocutória fixando alimentos provisórios, vai ser um cumprimento de sentença provisória, beleza? O juiz, a requerimento do exequente, já sabemos disso, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar. 3 dias úteis, prazo processual cível, certo? Professora, então quer dizer que diferente do rito do 523 que a gente aprendeu algumas aulas aí atrás, em que se dava 15 dias úteis para fazer o pagamento voluntário do débito e tal, isso não acontece aqui na obrigação alimentar, tá? Na obrigação alimentar, o juiz concede prazo de 3 dias para que o executado ele possa tomar uma dessas 3 providências. Primeiro, ou ele paga, ou ele prova que já pagou aquele débito que está sendo alegado, ou ele justifica o motivo pelo qual ele não está efetuando o pagamento. Beleza? E cuidado, não é toda justificativa que é aceita pelo juiz. Beleza? Olha só, partindo dessa percepção, caso o executado, nesse prazo aí de 3 dias, né, que foi referenciado no caput, ele nem efetua o pagamento, nem prove que já efetuou, nem apresente justificativa, ou seja, ele não faça nada de uma das 3 opções que o juiz lhe deu, o juiz vai mandar protestar o pronunciamento judicial relacionado a esse débito, tá? Aplicando aí o 517. Professora, como assim? Ele vai abrir um protesto judicial, certo? E esse protesto judicial vai transformar aquele débito em cobrança judicial, certo? Que pode ser encaminhada para ele. Mas não vai ser só essa medida executiva possível, tá? Daqui a pouco a gente tem uma outra medida executiva possível quando esse prazo de 3 dias, quando nesse prazo de 3 dias não se toma nenhuma das 3 condutas que é permitida por lei, tá? E aí, olha só, somente a comprovação de fato que gera impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Então, não basta você alegar qualquer coisa para justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento da pensão alimentícia. Tem que haver a comprovação e essa impossibilidade tem que se reputar, tem que se apresentar como sendo absoluta. Beleza? Show de bola? E aí vamos para a segunda medida executiva, que é a decretação da famosa prisão civil. Ó, se o executado não paga, se o executado não justifica, certo? Ou essa justificativa não é aceita pelo magistrado, além de fazer o protesto do pronunciamento judicial, ele também vai decretar a prisão em regime fechado pelo prazo de 1 a 3 meses, certo? A professora pagou, né? Fui preso, paguei a pensão alimentícia, solta, libera, ocorre a suspensão da ordem de prisão, tá? Essa prisão que é decretada, ela é decretada aí em regime fechado, porém, o preso ele deve ficar separado dos presos comuns, tá? O cumprimento de pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vicendas. Então, o juiz decretou a prisão dele por 3 meses. Ele passou os 3 meses lá preso e não pagou a pensão ainda assim. Esse fato dele ter ficado os 3 meses preso, tá? Não vai impedir aí, ou não vai eximi-lo, na verdade, de ter que proceder com o pagamento da prestação alimentar. Beleza? E, né, como eu já tinha dito, pagou a pensão, né, o débito alimentar, o juiz suspende o cumprimento da ordem de prisão. E o preso é devidamente liberado, com a expedição de alvará de soltura. Ok? Professora, além disso, olha só, o detalhe diferenciador entre o procedimento da penhora e da prisão civil aparece aqui no parágrafo 7º. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até, ó, era até para ter destacado isso aqui, até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Como assim, professora? Se eu dever 1 mês, eu já posso proceder com cumprimento de sentença com prisão civil. Se eu dever 2 meses, também. 3 meses, também. 4 meses, aí 3 meses por prisão, 1 mês por penhora. Certo? Então, até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, que a gente chama de parcelas vincendas.
O exequente pode optar por promover o cumprimento de sentença ou decisão, desde logo, nos termos do disposto neste livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, não obsta, não impede a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação, tá? Então, decidir promover o cumprimento de sentença não pelo rito da prisão civil, tá? Mas pelo da penhora, certo? E o fato de, porventura, eu solicitar a aplicação de efeito suspensivo por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz aceitar esse efeito suspensivo, isso não significa dizer que o devedor de alimentos vai estar isento de pagar as parcelas futuras, né, aí, mensalmente, e que o exequente possa fazer esse levantamento, tá bom? Nos termos aí do 516, que trata da competência, certo? O exequente ele pode promover o cumprimento de sentença ou da decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo do seu próprio domicílio, podendo inclusive haver uma modificação nesse sentido, em relação ao juízo de primeiro grau onde a ação foi promovida, né? Que a gente sabe que a regra do 516, inciso 2, é que o cumprimento de sentença seja julgado e tramitado perante o juízo, né, que primeiro julgou. Excepcionalizando isso, quando a gente tem cumprimento de sentença de prestação alimentar, se o alimentante não mais reside no mesmo domicílio onde a ação de conhecimento tramitou, a gente pode fazer essa transferência aí de competência. Beleza? Ó, encerramos a regulamentação, encerramos o nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, com as especificidades legais mais relevantes desse cumprimento de sentença. Volto já.